E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Prazer podermos juntos novamente estar para lermos as obras de André Luiz, em especial o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos, aprofundarmos, os nossos conhecimentos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, através dessa obra Nosso Lar, ditada pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. No último programa, nós paramos no... Tereza que tem a contagem do parágrafo. 24º. Parágrafo. Nós lemos. Porque eu não tenho. 24º parágrafo. Mas fazendo um resumo do programa anterior, quer dizer, bem sucinto, o Lísias comentando com o André Luiz sobre as religiões do planeta que convocam todos para o banquete celestial. Ele toca do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec coloca, que muitos são chamados e poucos escolhidos, e o Lísias comenta com o André Luiz sobre o incontável número de chamados, mas onde estão aqueles escolhidos, Aliás, um incontável número de chamados, isso, Mas onde estão os que atendem ao chamado, que são os escolhidos? E até que nós comentamos que nós nos escolhemos pelo nosso comportamento, E aí, continuando agora no 25º parágrafo. Notando-me a admiração, interrogou. André Luiz fica admirado com o ensino dele. Agora, vamos falar um pouquinho dessa admiração, que nós vamos ver isso adiante. O André Luiz mesmo vai falar. Mas a admiração do André Luiz? O André Luiz notou a admiração de um enfermeiro falando aquelas noções profundas sobre a vida. Nós vamos ver isso adiante, só dando um spoiler. O André Luiz fala assim, notando-me a admiração. O André Luiz... O Lísias percebeu que o André Luiz estava admirado. Estava admirado com tanta novidade. Com tanta novidade. Como é que um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, sabe isso tudo? Não é? Mais ou menos assim. Porque ele vai dizer isso mais adiante. Aí continua. Acreditaria, notando minha admiração, o Lísias continua. Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres, que é o que nós sempre acreditamos, não é? Na nossa, vamos dizer assim, na nossa satisfação em acreditar na infantilidade do raciocínio, vamos dizer assim. Existia um céu beatífico para mim. Bastava eu pedir o perdão e existia um céu. E colocávamos ainda o dizer de Jesus para dar um embasamento nesse absurdo que nós acreditávamos. Por exemplo, quando Jesus está entre os dois ladrões na cruz, vira para um deles e fala assim, verdade, verdade, vos digo, hoje que estarás comigo no paraíso. Só que tem uma vírgula aí, tem que colocar a vírgula no lugar certo. Em verdade, verdade, vos digo hoje, vírgula. Ainda estarás comigo no paraíso, não disse quando. Essa vírgula é colocada depois da palavra hoje. Aí muda o sentido. Se você entender que um dia realmente você vai habitar, tudo bem, porque todos nós somos filhos da luz. Isso, porque nós acreditávamos que ele está dizendo para o bom ladrão, que se é que existe um bom ladrão, mas tudo bem. O ladrão dizendo que estaria com ele naquele dia no paraíso. E não é assim que funciona. Então, é o que ele está dizendo aqui, que a morte conduziria a planos de milagres, que seria um milagre. Eu pedi perdão, está tudo bem e vou. Essa ilusão ficou conosco séculos. E por isso que o amadurecimento do senso moral nos trouxe até o Espiritismo. O amadurecimento do senso moral. O que é o amadurecer o senso de moralidade? O senso do que é o certo, do que é o errado. O senso, não é que nós somos moralmente
Evoluídos não é isso não, tem nada a ver. É amadurecimento do raciocínio. Nós que estamos aqui na seara, nos campos do Espiritismo, é porque nós questionamos antes, nós indagamos, duvidamos e chegamos à conclusão. Não é? Combatemos muito, lutamos contra, perseguimos até nos convencermos. Novamente, voltando, no programa passado nós citamos, voltando ao livro Paulo e Estevão, né? Paulo, até se converter ao cristianismo, foi uma luta interna muito grande. Ele não se convenceu a Jesus quando na estrada de Damasco, ele já estava se convencendo antes. Aquilo é um processo, é como acontece com todos nós, cada um de uma maneira diferente, mas é um processo. Então, essa ilusão de conduzir a plano de milagres não cabe mais para nós. Eu vou desencarnar, vou para nosso lar. Calma, não é assim que funciona. E outros raciocínios mais também. Eu vou ver fulano, vou me reencontrar com ciclano e beltrano. Não sei. Não sabemos. Cada caso é um caso diferente. Continuando então. Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados. E não basta isso. Então não existe milagre beatífico. Existe trabalho áspero e serviço pesado. Mas não é carregar pedras, literalmente não. É serviço interno isso aqui. É serviço interno. É o serviço, sim, que no nosso lar tem, o serviço nas enfermarias, mas é o trabalho interno. É como você faz aquilo. É de que jeito que você está fazendo o trabalho. Não é? Não é só o fazer por fazer. Porque, Marco, a gente se esqueceu. Porque quando Jesus foi questionado, quando ele curou uma mão esmirrada, quando ele curou uma mulher no dia de sábado, ele foi questionado o porquê dessa atitude, se ele não sabia que o sábado deveria ser adorado, deveria ser preservado de trabalho. Pela lei mosaica, né? Pela lei mosaica. Então ele fala, mas Deus trabalha todo dia e eu também. Então, imagine nós, se Jesus, que é um espírito crístico, que é o espírito mais puro que já habitou entre nós. Se ele trabalha todos os dias, como Deus trabalha todos os dias, por que nós vamos achar que quando morrermos vamos ficar comendo uva e escutando harpa? Na evangelização, uma vez uma criança perguntou, lembrei agora, da casa, nossa casa espírita, uma criança uma vez perguntou para um evangelizador, eu estava perto, tia, mas Deus não descansa nem um pouquinho? Nem um cochilar. Nada. Né? Jesus não descansa, ela falou Deus, mas Jesus. Então, Deus essas ilusões partiram do nosso menor esforço, porque é muito mais cômodo a gente achar que se a gente contribuir para as obras religiosas, a gente vai garantir um lugarzinho no céu. Se a gente falar que aceitou Jesus no coração, já está garantido. É muita infantilidade nossa. A gente já precisa amadurecer e entender que quando desencarnar, como Jesus, como Deus, como os anjos de guarda, como os espíritos superiores trabalham, nós também vamos ter que trabalhar. Porque o problema é que a gente não gosta. Não é de trabalhar, mas vamos ter que aprender a gostar. Porque uma das leis do universo é a lei de trabalho, é lei de Deus para todos os mundos, não só aqui para a Terra. Só para lembrar que a lei de Deus é lei do universo, não é uma lei da Terra. Então, a lei, como Kardec vai estudar no Livro dos Espíritos, a lei de trabalho, é uma lei de Deus universal. A gente não gosta, mas vai ter que aprender a gostar de trabalhar e entendendo que trabalho é qualquer ocupação útil. Então, não é necessário que você receba uma remuneração pelo serviço. Claro, nós vivemos encarnados, precisamos. Mas se você é alguém, uma dona de casa, se você é alguém que não está tendo essa oportunidade, você pode fazer alguma coisa útil. E é considerado pelos espíritos trabalho. Então,
o Ulisses está perguntando, André Luiz, você também acha isso? Que quando a gente morre, a gente vai virar santo ou a gente vai ficar descansando? E uma coisa que nos chama a atenção é quando a gente vai ao cemitério, eu abrindo um parênteses aqui, a minha avó, que não era espírita, mas adorava um cemitério. Eu acho que ela já estava preparando eu e meu irmão para a gente poder se tornar espírita. Ela adorava ir ao cemitério no dia dos finados e ficava com pena de quem não tinha flor lá na sepultura. E ela comprava flores, botava, porque ela não podia ver uma sepultura sem flor. Ela achava que fazia falta na ignorância dela, não é? E a gente fazia piquenique no cemitério, então era uma coisa assim, para mim, né? A minha infância é uma coisa maravilhosa, mas me ajudou muito a quando eu conheci a doutrina, eu não ter essa coisa, eu nunca tive medo de negócio de fantasma, de morto, nada disso, porque eu fui acostumada, todo ano era piquenique, então aquele pavor que toda a religião cristã impõe, infelizmente, por causa da nossa origem judaica, a gente, infelizmente, tornou a morte uma coisa tétrica. E, na realidade, os espíritos dizem que enquanto nós choramos, eles, no mundo espiritual, estão sorrindo, estão felizes, porque é alguém que retornou da batalha, né? Que retornou da encarnação aqui, que a gente sabe que nós temos ainda nossas provas, nossas expiações. Então, mas esse aspecto muito tétrico que envolve a morte, isso é por conta dessa nossa tradição judaica cristã, porque os budistas, eles não têm esse desespero todo, os hinduístas, eles encaram a morte de uma outra maneira, muito diferente. Muitos japoneses costumam usar branco, que é uma cor clara, que é uma cor que não é que dá uma certa leveza nos sepultamentos, mas nós... Então, o Ulisses, ele está dizendo para o André Luiz, olha, então, você já não é possível que você acredite nisso. Quando a gente desencarna, o que a gente tem como ele fala aqui, trabalho, não é? Trabalho e serviço, às vezes, pesados. E não basta isso, porque aí ele vai dizer que outras coisas acontecem também, né? Que ainda precisa de outras coisas mais. Só fazendo um comentário a mais, no livro Ação e Reação, também da série André Luiz, né? Psicografado por Francisco Cândido Xavier, o instrutor Druso, no capítulo 1, ele vai falar de um departamento, uma jurisdição do nosso lar, chamado Mansão Paz. E lá nessa Mansão Paz, que aqui ele diz no livro que já está fundada há mais de 3 séculos, essa mansão, dedica-se a receber espíritos infelizes ou enfermos, o caso de quase todos nós, infelizes e enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Então, estão decididos, essa palavra é importante, estão decididos a trabalhar pela própria regeneração. É um departamento no nosso lar, que é a mesma coisa aqui no nosso lar que ele está dizendo. Decididos a trabalhar pela própria regeneração. Então, essa decisão é sobre um trabalho, né, pesado e áspero, interno. Porque na hora de gastar as energias, como nós falamos no programa passado, a gente gasta, que é a plantação. Mas na hora da colheita a gente reclama, né? E é áspero, e é duro, e é trabalho, e é pesado, né? Porque as energias foram gastas a sobejo, né? Assim, desperdiçando, né? Então é o que nós temos que vigiar, né? Por isso, gente, que o Espiritismo, os Espíritos dizem que o Espiritismo é o disciplinador da nossa liberdade. Disciplinador, né? Porque a nossa liberdade ainda de fazer as coisas, ela é contraditória ainda com a lei de Deus, na maioria das suas atitudes. O Espiritismo vem disciplinar isso, ele vem frear, ele vem dizer, Marco Antônio, agora olha, aí o Marco Antônio vai, aí meu Deus, reclama, arranha, engole e vamos lá. Mas é a luta interna, né?
A luta é contra o homem velho, é o que Paulo fala, né? Levantai os joelhos desconjuntados a cada queda na estrada da vida. O joelho está desconjuntado, mas a gente levanta e caminha, vamos lá. Faz uma ginástica e vamos embora. O Lísias vai continuar aqui explicando para André Luiz o porquê a gente, não, quando desencarnar, não vai ser elevado ao plano angelical. Ele vai continuar aqui. Marco vai ler para a gente. Só mais uma perguntinha que nós vamos ler, só mais um detalhe, é uma pergunta do Livro dos Espíritos. A pergunta 163, Kardec pergunta assim, o capítulo da volta à vida espiritual. A volta à vida espiritual. Pergunta assim, a alma, pergunta 163, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Kardec pergunta. Morreu, já tem consciência, né, de si mesma? Aí os espíritos respondem, imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação, né? E esse estado de perturbação vai depender da condição dela, né? Então, a perturbação, aí no comentário da pergunta 165, Kardec vai botar, a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo, a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. E a consciência está tranquila, o trabalho interno já estava sendo feito aqui. A única perturbação que o conhecimento, que o homem de bem tem, é a falta de conhecimento sobre a morte, mas isso aí é só aprender. É o que ele pergunta na 165. Na pergunta 165, o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Aí o espírito responde, influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a situação. Mas a resposta não para aí. Continua, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então a perturbação que se segue nada tem de penosa para o homem de bem, né? Agora, algo que não é, a alma passa por um estado de perturbação, sim, e vai demorar o tempo necessário até que ela procure se regenerar e procure socorro. Então, continuando. Isso, que ele vai explicar para o André Luiz por que a gente ainda não pode aspirar então, vamos o lá. céu. Então, onde está a Teresa? Se temos débitos no planeta... Se temos débitos no... A Teresa é meu ponto. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo. Então, aqui, gente, ele só para dar uma paradinha. Ele está dizendo que é imprescindível voltar. Isso aí é reencarnar. Isso é tomar o corpo de novo. Então, a evolução, isso nós vamos ver outras vezes, mais vezes. E Kardec fala isso também no Livro dos Espíritos. A evolução real, a evolução é no corpo. Nós podemos progredir sim no plano espiritual, no conhecimento, na vontade de acertar. Acertamos e tal. O André Luiz é um grande trabalhador, né? Quem teve a oportunidade de ler a sua série vai ver, de livros, vai ver que ele realmente se tornou um verdadeiro trabalhador da colônia Nosso Lar, se iluminou, deu passes, trabalho, mas ele vai ter que encarnar. Isso. E ele vai ter que provar se o aprendizado dele realmente foi real. Agora, provar para quem? Para Deus? Não, para ele mesmo. Porque Deus conhece ele. Deus né? conhece, Jesus o conhece. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas uma a uma. Pelo nome. E os lobos também, né? Os ovelhas e os lobos. Mas conhecem. Então, a prova é para nós nos conhecermos. Se nós vamos acertar ou não, Deus o sabe. Nós é que não sabemos. É aquilo que nós colocamos anteriormente, em alguns programas anteriores, né? Não lembro mais qual. Marco Antônio tirou 0 no primeiro bimestre, 0 no segundo, 0 no terceiro. Esse é só um exemplo, tá, gente? Não aconteceu, não. Mas no último bimestre eu vou ficar reprovado mesmo. Não tenho, tirei 0 nos 3, mas a professora pode deixar de dar a prova para mim? Se a média tem que ser 5 no ano todo, ou 6, não tem como. Ela não vou passar, mas ela não pode deixar de dar a prova para mim. Ela tem que dar. E eu tenho que fazer a prova, tirar a nota baixa de novo, para eu cair em mim e estudar. Eu tenho que estudar, né? Que foi o que aconteceu com Pedro.
que negou Jesus, traiu, mas caiu em si. E Judas não. E se enrolou mais um pouco. Mas Pedro caiu em si e se tornou o grande trabalhador da mensagem da Boa Nova. Então, continuando, né? É imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados do amor. Aí é que nós podemos até completar com o que ele disse antes, trabalho áspero e serviço pesado, porque desatar a algema do ódio e transformar ela em laço de amor soa, né, Tereza? Soa muito. Dói. Dói. Isso todo mundo com certeza sabe, porque dói, né? Tem uma página muito bonita em que alguns... É do Humberto de Campos, eu vou procurar, vou ver qual é. O Humberto de Campos coloca em que alguns doutores da lei foram procurar Jesus já com planejamento para o reino novo, o novo reino que Jesus estava anunciando, né? Então, já estava com planejamento e tudo. E quais seriam as armas, quais seriam as estratégias que Jesus iria usar. E ele fala simplesmente assim, a estratégia é perdoar e servir mais. Mesmo que a pessoa tenha razão, muitas vezes. É perdoar, é trocar a razão dele pela necessidade, trocar a razão que você tem. Isso, a razão pela necessidade. A nossa razão pela necessidade dele de ainda estar naquele estágio evolutivo. Então, a história do Chico, né? Daquela senhora, né? Tem uma história que vai ilustrar bem isso que o Marco está colocando. Alguns ouvintes já devem ter ouvido, mas é sempre bom a gente rememorar. Uma senhora foi visitar o Chico, parece que é uma senhora, e ela estava necessitada de um passe. Ela queria tomar passe, mas ela não falava isso para ninguém. E ela foi na casa do Chico, ele ainda morava em Pedro Leopoldo. Ela foi na casa do Chico, perguntou por ele não estava. Disseram que ele estava no trabalho. Ela foi no trabalho, na Fazenda Modelo, procurar por ele. Disseram que ele já tinha saído. E ela ficou entre a Fazenda Modelo e a casa do Chico e outros lugares. Ela ficou perambulando, procurando o Chico, até que ela só conseguiu chegar até ele à noite na reunião. No Centro Espírita. E quando chegou lá no Centro Espírita da Prece, eu acho, não, São Luís Gonzaga. Lá em Pedro Leopoldo, São Luís Gonzaga. Pedro Leopoldo, né? Ela chegou lá, mal ela chegou, seu Chico Xavier... Eu tive procurando o senhor o dia inteiro, andei para lá e para cá, e por que o senhor fez isso comigo? E ela acabou esbofeteando o Chico, dizendo que ele estava fazendo ela de palhaça. E aí você me deu um passe agora, né? E aí o Chico parou e pensou no Emmanuel, meu irmão, como é que eu vou dar um passe? Eu acabei de apanhar da moça. E ele falou, olha, deu passe, porque você tem razão, mas ela tem a necessidade. Então, para nós vermos, como o Marco colocou, que muitas das vezes vamos ter que aceder, porque as pessoas, elas têm a necessidade, não conseguem ainda se comportar de outra maneira. Não é fácil, porque isso para nós ainda é uma novidade, mas é alguma coisa que a gente já pode pensar, começar a meditar e tentar exercitar isso para que um dia a gente possa realizar verdadeiramente com o coração, sentindo mesmo que o outro ainda está no estágio evolutivo que exige muito de você, que ainda te pede muitas coisas, não é? Então, terminamos aqui por hoje o nosso programa, rogando a Jesus, a Deus e os bons espíritos que estejam com todos. Muita paz. Muito obrigado pela atenção, que Jesus continue nos abençoando. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.